Olá, Graça. Obrigada por ter estado, por vir aqui também. Bom, eu sei que nós temos mais pessoas inscritas. Se calhar, Sónia, vamos só informar antes de mais que nós vamos fazer a gravação desta sessão de partilha para que possamos depois partilhar, para a abundância, depois possamos partilhar com vocês que estão online e com quem mais queira ter acesso a esta sessão. E pronto, só para avisar toda a gente que a sessão vai ser gravada. Então, vamos dar as boas-vindas a toda a gente, à Graça P. Correia, que foi parte do júri do prémio do ano passado, da terceira edição, que foi ganho pela Sofia Perpétua, que também está aqui presente, com o texto de Tanque, foi uma das 3 finalistas e depois foi selecionada como autora do texto vencedor. Estão aqui também presentes parte da organização da Cepa Torta, promotor deste projeto, eu, Inês Achando, da equipa de produção. Diz, Bia. E eu, Beatriz. Mas eu ia dizer isso a seguir, fofa. É preciso ter calma. A Beatriz, exatamente, e a Sónia Godinho, que também faz parte da direção. Pronto. O que nós tínhamos planeado para vocês hoje era fazer aqui um pequeno enquadramento do que é este projeto e qual é a nossa intenção, a Cepa Torta, ao dinamizar, ao terem criado este projeto, e depois passar um bocadinho a palavra à Sofia e à Graça, que têm uma perspectiva diferente da minha, que faço parte da equipa de produção, e elas experienciaram isto de outra forma, a Sofia está mais perto daquilo que todas vocês que estão a assistir estarão a sentir, que é ter que escrever e depois ter que enviar e a expectativa e tudo mais, e depois no final fazemos algum esclarecimento que seja necessário em relação à estrutura e ao regulamento. Então, este prémio surge no contexto do festim de leituras de teatro e cinema Esta Noite Grita-se, que vai celebrar este ano a sua 8ª edição, e é um festim de leituras dirigido pelo Miguel Maia, que é o diretor artístico também da Companhia Cepa Torta, e pelo Filipe Abreu, mas o que eu esta noite? Que começaram com um projeto muito informal, bem apaixonado pelo teatro, em que pegavam em textos de Inês, deixa-me só corrigir-te uma coisa, tu enganaste aí a claro. dizer o festim. O festim, falaste em cinema, não é cinema. Ah, que horror, mas são ossos antigos do ofício. O festim de leituras de textos de teatro, obviamente. Pronto, era só isso, desculpa, continua. Desculpa, foi uma gafe. Portanto, este projeto começou, a Sónia realmente conhece numa perspectiva mais íntima, porque está cá desde o início, com uma necessidade ou com uma vontade de partilhar, de ler em conjunto. Então o Miguel e o Filipe convidavam vários atores e atrizes profissionais para com eles lerem estes textos de teatro. Depararam-se com uma situação que foi a dificuldade em selecionar textos de autoria feminina. Portanto, a representatividade na escrita da dramaturgia, de modo geral, não só em Portugal, tem muito mais representatividade masculina do que feminina, e então daí surge a ideia de abrir este espaço para que mulheres possam escrever em português. Portanto, o prémio, o texto tem que ser escrito em português, e como sabemos, há muitos países de língua portuguesa ou que se comunicam em português, e o que nos interessava era ter realmente não só a representação da mulher enquanto autora, mas ter a língua também presente nas prateleiras e nas bocas dos intérpretes. Pronto, e é assim que surge este prémio. A partir daqui, vamos já, este ano é a nossa 4ª edição, portanto vamos atribuir e dar aquele que será o quarto texto, que depois será lido, integrado na programação do Esta Noite Grita-se. A Graça e a Sofia já passaram por isso, a Sofia ao ler um texto que foi escrito por ela,
A Graça fez parte do júri, como eu disse no início, da terceira edição, juntamente com o Jorge e com a Zia, e foi o texto que a Graça, no qual a Graça foi mentora, que ganhou, que foi o texto da Sofia. E para nós termos aqui um bocadinho também a vossa perspectiva de quem faz parte deste processo de crescimento, de maturação dos textos, eu gostava de pedir à Graça, porque também compreendemos que muitas das dúvidas que nos têm chegado quando emitimos o regulamento e quando falamos sobre este prémio, é o que é uma dramaturgia, como é que se escreve, como é que se cria. Obviamente que fazendo tudo se descobre, mas essa é a maior dúvida quando as pessoas nos contactam. E por isso eu perguntava à Graça quais as espinhas dorsais de uma dramaturgia, qual é uma coisa muito, muito superficial, não podemos estar aqui numa aula muito profunda. Algumas referências de autoras, mulheres que pudesse partilhar connosco. A Sofia certamente também terá algumas, para que nós possamos procurar, investigar e ter mais referências, porque também fortalecemos o nosso conhecimento. E depois, uma pergunta um bocado específica para a Sofia, que como concorrente a este prémio, a pergunta que eu tinha para te fazer, Sofia, é como é que se absorvem estas novas referências, que a Graça, neste caso, foi a Graça que te foi dando, como é que se absorvem essas novas referências num texto que já está escrito? Portanto, como é que é feita essa evolução? Se calhar começamos pela Graça, com as espinhas dorsais do que é o texto dramatúrgico. Boa tarde a todas. É um bocadinho difícil dizer o que é que são as espinhas dorsais, obviamente, porque neste momento podemos aceitar tanto que existem textos cénicos dramáticos, como também podem ser textos cénicos não dramáticos ou pós-dramáticos. Mas vamos aos textos dramáticos, que eu penso que este concurso é mais nesse sentido. E pronto, existem muitas formas de chegar a um texto dramático, mas como todas as coisas, acho que requer exercício, requer aplicação, requer disciplina, requer interesse. E uma das coisas mais importantes, quanto a mim, é assistir a peças de teatro, ler peças de teatro. Acho que é das coisas mais importantes para qualquer pessoa que queira enverdar por uma escrita dramática. E depois, outra coisa que eu também acho, porque eu, aliás, existem cursos de escrita dramática, como sabem, mas uma das coisas que eu também acho, porque também frequentei e também já ministrei workshops de escrita dramática, uma coisa que é muito importante é ter um diário. Não tem que ser necessariamente um diário, tem que ser uma coisa que nós vamos escrevendo, coisas que nos vêm à cabeça quase diariamente, para também exercitarmos um bocadinho a nossa escrita e para exercitar também a nossa imaginação, para conseguirmos ir anotando ideias. Pronto, eu estou a ver-vos muito congelados, não sei se a recepção áudio está a ser boa? Está boa, Graça, obrigada. Pronto, ok. E pronto, eu acho que para uma escrita dramática, aquilo que normalmente as pessoas fazem, que eu considero errado, é partirem sempre só e apenas das personagens. O nosso microfone desligado, pensarem só, ok, o que é que eu vou escrever? Vou escrever sobre estas personagens. Acho que não é a melhor maneira de partir. Acho que a melhor maneira de partir é pensar o que é que está em causa, uma situação que qualquer coisa esteja em causa, uma coisa que seja importante, que vai gerar um conflito, que vai gerar obstáculos, muito antes de ser a questão das personagens. Ou outra maneira de começar é um espaço. Há imensos espaços na nossa vida que podem ser transpostos para o palco, porque o palco consegue admitir tudo, desde espaços públicos a espaços privados, e não pensar só, eu vou fazer passar esta peça num espaço privado doméstico, uma cozinha ou uma sala. Não, nós podemos ter tudo. Nós podemos ter uma praça pública no palco. Portanto, o que é que pode acontecer neste espaço? Portanto, partir do espaço em vez das personagens. Partir também da fisicalização.
partir do que é que acontece nesse espaço. Uma pessoa entra ou já lá estão pessoas, ou não está ninguém, ou há ruídos e de repente aparecem todas as pessoas. Começar a ter essa imaginação que não seja um bocadinho para lá, para além só pura e simplesmente da psicologia das personagens. Porquê? Porque uma peça pode se tornar um bocadinho entediante se for só de personagens a falarem umas com as outras de coisas cotidianas do dia a dia, sem grande conflito entre elas, todas muito boazinhas. Isso também é um grave problema também da escrita, é quando nós tentamos fazer as personagens boazinhas ou mazinhas, mas não tentamos dar complexidade, a nossa complexidade própria. Portanto, normalmente é errado partir só das personagens. E talvez o problema mais comum seja as pessoas não verem suficiente teatro para exercitarem a sua imaginação. É o mesmo que estar a pintar um quadro e não ver muitos quadros ou não ir a nenhuma exposição para exercitar também a nossa forma de pintar. Pronto, porque depois existem tantos exercícios, como também se pode fazer uma peça só sem nenhum diálogo. Pode ser uma peça só de ações físicas. Nós temos grandes dramaturgos, sei lá, o Samuel Beckett, que fez peças só de pantomima. Pode ser também uma peça poética. Pode não haver personagens e serem só situações criadas pela linguagem. Então é melhor ligar. E haver silêncios, mas para isso também é preciso ser-se poeta, não é? Gostar-se de fazer ou de escrever poesia, não é? Portanto, isto aqui há muitas hipóteses, mas eu acho que acima de tudo é ir para lá daquela ideia de cabeças falantes, que é aquilo que nós mais vemos, faz de conta, no meio da televisão, numa telenovela ou assim, isso são um bocadinho talking heads ou cabeças falantes. E no teatro, isso pode ser extremamente enfadonho. Acho que não é isso que valoriza uma escrita. Pronto, isto para responder à tua primeira questão, Inês. Passo a palavra agora à Sofia. Alô? Então, do que eu me lembro... Olá toda a gente primeiro, boa noite. Do que eu me lembro da pergunta da Inês, sobre de que forma é que eu consegui, ou de que forma é que eu incorporei as referências que a Graça me passou depois quando fui reescrever o texto, um texto já escrito, como é que de alguma forma essas referências me ajudaram. Eu acho que todas as obras dialogam com outras obras, é sempre uma grande conversa, desde obras que foram escritas há 1000 anos atrás até uma que foi escrita ontem. Há sempre um diálogo e há um caminho que é percorrido. E a Graça, no meu texto, identificou logo que era uma peça do teatro do absurdo, que era uma coisa que eu não tinha assim muito presente. Óbvio que tinha lido Beckett e tinha lido várias peças de teatro, mas não era uma coisa que eu tivesse conscientemente presente. E a Graça recomendou-me ler o Ionesco, Carol Churchill, o Pinter. Aliás, parentes, Graça, olha o que eu encontrei. Estou a ler as primeiras peças do Pinter, consegui encontrar este livrinho, estou toda feliz. E eu gosto muito de ler de peças de teatro. E quando li essas peças que a Graça me recomendou, aliás, algumas acho que foi a própria Graça que fez a tradução, o que é ótimo também. E é uma pena não existirem mais traduções de algumas peças em inglês que eu gosto muito. Eu acho que a influência desses textos que eu li não foi, talvez não tenha sido muito consciente, foi mais, não sei se a Graça concorda, eu não queria propriamente, eu não faço isso propriamente, eu não leio um texto e tento retirar de lá diretamente uma ideia para o meu trabalho. Eu acho que é uma coisa que me abre o sentido de possibilidades e me dá ideias sobre como pode ser ocupado o espaço num palco. E ideias como se pode desenvolver, ou posso achar muito giro uma situação no texto e se calhar inconscientemente isso vai me influenciar a ir mais longe em alguma cena que esteja a desenvolver. Eu acho que é mais nesse sentido. E é no sentido também, se calhar, de saber o que é que são situações comuns no teatro e tentar fugir um pouco de clichês também. E perceber até as características
do próprio texto que eu estou a escrever, onde é que eu estou a ir com aquele texto, saber onde é que ele se situa. E gosto muito de ir ao teatro e gosto muito de ler peças de teatro. Leio cada vez mais peças de teatro. Quando estou a escrever alguma coisa, e acho que é muito bom também em termos de influência, e quando sinto que não sei para que caminho é que vai o texto, gosto muito de ir a outras peças, de me inspirar, de afastar-me um pouco do que estou a escrever e ser inspirada por histórias que já foram escritas e muito bem escritas por grandes autores. Acho que era essa a pergunta. Era essa a pergunta. E isso até deixa a porta aberta para a outra pergunta, que era se vocês certamente têm essas referências e se as pudessem partilhar connosco. Eu acho que era interessante sabermos algumas delas que vocês passaram e porquê, e sobretudo talvez de algumas escritoras mulheres que talvez também não atenção ou nunca tínhamos lido, e que talvez possamos levar daqui algumas notas para daqui a uns dias irmos pesquisar no fim de semana, podemos ir à procura de bons livros para ler. Inês, antes disso eu queria fazer uma pergunta à Graça, porque estou muito curiosa também, mas depois a seguir entramos nas referências. Graça, quando eu pedi essas referências, de que forma é que tu achavas que eu podia inspirar-me no texto? Achas que é isso? Esperavas que eu me inspirasse de forma diferente? Não, acho que aquilo que acabaste de dizer é precisamente isso que eu esperava, que abrisse variedíssimas, que abrisse a criatividade. É que eu acho que é isso que nos acontece quando estamos a experienciar outros textos, e mesmo, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu, por exemplo, em encenação, eu vejo imensos filmes que não têm nada a ver com a minha encenação, mas ajuda-me imenso a exercitar a minha imaginação. A imaginação é de imagens, não é? Na realidade. E imagino essas outras situações que de repente me ocorrem. E que não são dali, não são copiadas, nem são, não é? É tudo completamente, é o exercício que vem, tal e qual como um exercício físico, não tem nada de diferente. Em relação a dramaturgas, Inês, eu só quero dizer uma coisa, eu posso, obviamente, falar de algumas dramaturgas e dar alguns nomes, mas a realidade é, e mais vale dizê-lo francamente, que nós estamos em grande desvantagem. Pronto, eu própria também já escrevi peças de teatro, mas ela está publicada. Mas quase todas as minhas peças não estão publicadas e há imensas mulheres em Portugal que têm peças que já escreveram que não estão publicadas. E há imensas mulheres escritoras desde sempre, desde o século XVII até XVI, até existe do século XII, meu Deus, que nós não fazemos a mínima ideia, quase todas estão por publicar, ou então em inglês é que se podem ler às vezes. Eu posso fazer uma lista exaustiva e enviar, mas aquilo que acontece é que a grande parte desses textos não são facilmente disponíveis em português. Mas pronto, eu obviamente que aconselho de leitura de peças, mesmo que não seja de mulheres. Isto porque são peças de teatro e muitas delas são interessantíssimas, independentemente de serem escritas ou não. Posso falar de algumas, pronto, eu já falei da Carol Churchill, para mim é uma referência. A Marguerite Duras, que embora fosse escritora de romances, acima de tudo, também fazia guiões e também fez algumas peças de teatro. Também em França, a Yasmina Reza, que escreve teatro e é muito interessante. Mas no Brasil também temos vários casos, não é? Temos a Hilda Hilst, no Brasil até temos mais dramaturgas e algumas delas eu desconheço. Até pode ser que haja imensas dramaturgas que eu próprio também gostaria de saber, trocar impressões, fazer o contrário. Agora, o importante, quanto a mim, numa escrita feminina ou neste prémio de dramaturgia feminina, é realmente fazermos uma coisa com muita qualidade, puxarmos muito pela qualidade, não é? Porque a escrita feminina está muito mal vista ou mal considerada, ou posta assim um bocadinho. Nós somos ainda, a grande parte das pessoas que cursam teatro são mulheres, mas ainda estamos numa situação de grande desvantagem no que toca a lugares de direção ou a publicações ou essas coisas todas. Pronto, e eu acho que isto é, em cima de tudo, devíamos
devíamos tentar corrigir isso e ter a nossa voz bem ativa. Vamos tentar. Posso fazer uma lista mais tarde e mandar? Sim, eu agradeço para que possamos partilhar. Às vezes é isso, é uma troca de referências, depois cada uma faz a sua pesquisa e às tantas até encontramos alguém que nos inspira efetivamente e assim há de continuar a ser sempre, não falta a curiosidade, não é? Exato. Muito bem. Então, se calhar, aqui a Maria tem uma dúvida. Se quiser colocar a sua questão, Maria Pereira. Não estamos a ouvi-la ainda? Tem que ligar o microfone. Maria Nilda, tem que ligar o microfone em baixo, clicar no ícone vermelho para ligar. Peço desculpa, Agora Inês. Olá. Olha, também aproveito para dizer que há bocadinho me estava a ligar, porque eu primeiro liguei pelo telemóvel, porque não estava a conseguir pelo computador, mas agora estou no computador, portanto, não, quer dizer, o telemóvel tinha apenas utilizador, não sabiam quem eu era, portanto e por isso eu mudei para o computador. Pronto, isto é uma nota. Agora, outra nota é, realmente, a minha dúvida, acho que até já está meio esclarecida, que é, mas ainda gostava que a Graça explicasse melhor esta história da poesia, porque, quer dizer, como é que uma obra poética pode entrar e ser teatral, quer dizer, faz-me um bocadinho, quer dizer, pronto, podemos ir quer dizer, lembrei-me logo da Antígona e coisa assim, mas quer dizer, isso é muito antigo e, portanto, acho que não é por aí, deve ser outro processo, creio. É assim, eu acho que mesmo ainda no século XIX, no final do século XIX, o movimento simbolista no teatro iniciou muito esta ideia de que podia ser uma longa tirada de texto e que podia haver um sistema coral, várias personagens a incorporar esse texto, ou às vezes atribuída a uma, às vezes atribuída... No fundo, ser uma enorme, não é monólogo, mas um enorme texto dito a várias vozes, e isso está a ser retomado pelo teatro pós-dramático. Por isso é que ele se chama pós-dramático, porque é depois do dramático, e está a ser retomado, de certa forma, essa ideia de um teatro poético. Sei lá, é Algenek, que é muito conhecida, que até teve um prémio Nobel, que é a escritora austríaca que também escreve muito teatro. Ela faz, as peças dela são quase todas longos textos sem atribuição de personagens. Pois eu não conheço, não li nada dela nem nada. Isso o que acontece vai ser um grande desafio para o encenador ou para a encenadora pôr em cena esse género de texto. Não é, sei lá, eu acho que continua a haver muito gosto pelo texto dramático, em que as pessoas são pessoas e que têm personagens e que é uma ação dramática, digamos assim, e continua a haver e vai haver com certeza o regresso do dramático ao teatro, penso eu. Pois, como sabe, o que nós estudámos de teatro tinha que ter sempre atos, coisa que já entretanto foi posta em causa, não é? Pode haver só um ato, enfim, Exato. Várias coisas, não é? E, portanto, as entradas e saídas de personagens, enfim, as didascálias, e eu não sei se realmente, para o texto poético, por exemplo, ou para um teatro poético, vamos chamar assim, não sei se o nome está correto, não precisará tantas didascálias, digo, nem tantas informações, não precisa de informações, tal como há toda a fisicalidade, também não precisa de informações, quer dizer, se a pessoa está no jardim, com isto e com aquilo, quer dizer, já estão lá as informações mesmo no texto, portanto não precisa de estar... No caso de um teatro só físico, até precisa de imensas didascálias. São peças inteiras, o Beckett especializou-se nisso, são peças de páginas e páginas só com ações físicas a acontecerem, não é? Ou aquele outro dramaturgo, que agora me falha o nome, que também é alemão, que também escreveu uma peça com imensas personagens a atravessar uma praça e que é tudo só ações físicas descritas por ele, não é? No caso de um teatro só de um enorme monólogo, digamos assim, ou de um enorme pano de fundo de texto,
Normalmente a LGNEC, por exemplo, costuma ter também didascálias, às vezes tem. Às vezes tem didascálias. Eu não estou a aconselhar nem uma coisa nem outra, estou só a dizer que existem muito tipo de teatros, não é? Existe muito género de escrita para... Nós hoje em dia até dizemos, não são peças de teatro, são textos cénicos. Já existe essa ideia. Não é uma peça de teatro, é um texto cénico. Pronto, independentemente de eu concordar ou não com essa ideia, mas pronto, já se deu muito mais cidadania ou muito mais soberania ao encenador, à encenação, com essa ideia. Pronto, na realidade a encenação pode chegar ao texto tal e qual como a encenação também pode partir de uma notícia do jornal, vamos supor, e fazer uma peça. Pronto, agora depende um bocado da forma como cada pessoa gosta de comunicar, também um bocado disso. Ou qual é a imaginação que tem para fazer, não é? O que é que quer fazer. Obrigada, Maria, pela sua... Pronto, e obrigada, Graça e Sofia. Obrigada, Graça, claro. Pelas vossas partilhas. Inês, posso falar um bocadinho sobre as referências, assim só rapidamente? Sim, por favor. Há uma dramaturga brasileira que eu gosto muito, que é a Júlia Lopes de Almeida, que é do início do século XX. Aliás, tem até uma estátua no Saldanha. No Brasil ela não tem estátuas, mas tem uma estátua em Lisboa. Pois foi. É muito giro. E a peça que ela é assim mais conhecida é uma que se chama A Herança. E eu gosto do estilo de escrita dela. Claro que é início do século XX, então um bocadinho diferente, mas é uma referência para mim. Depois gosto muito da Carol Church, da Sarah Kane, que é assim um bocadinho bastante violento, mas muito interessante. Eu gosto bastante de ler as peças dela. Depois há uma peça de uma encenadora que se chama Susie Miller, que é a prima facie, que estava em Londres, ganhou os prémios todos e agora está nos Estados Unidos, e eu mandei vir o livro de Londres antes de saber que agora temos que pagar alfândega. É quase o preço do livro. Mas mandei vir o livro de Londres, é assim um livrinho pequenino que está por aqui. E eu gosto muito de manter também os livrinhos das peças de teatro que me inspiram aqui ao lado. Ir olhando para eles e me sentir assim mais segura. Depois, muito rapidamente, eu gosto muito, vocês não sei se conhecem uma série que é a Fleabag, da Phoebe Waller-Bridge. Para mim é das melhores séries dos últimos anos. E isto é uma série que começou por ser uma peça de teatro. E a peça de teatro saiu em livro e saíram também os guiões depois da própria série. E é interessante não só ver a peça de teatro, como é que está escrita, organizada como peça, e ver como é que foi adaptada depois para outro meio, para a televisão, para o formato de série. E nessa adaptação também dá para perceber, por exemplo, se alguém tiver um guião de uma série, não pode enviar o guião para este concurso, porque o guião de uma série para a televisão não é escrito da mesma forma do que uma peça de teatro. Aliás, existem até aulas sobre como adaptar textos para teatro, e a adaptação para teatro em si é bastante importante, e se calhar às vezes há confusão porque as pessoas não sabem muito bem como é que é o formato da peça, como formatar a peça. Eu própria tive muitas dúvidas em relação a isso, e foi uma das coisas que eu perguntei à Graça, aqueles detalhes simples, tipo como é que eu coloco as didascálias em itálico ou não. E claro que depois, quando foi impresso em livro, outras opções também foram feitas, porque a peça de teatro em livro também é impressa de forma diferente e apresentada de forma diferente. Para mim, o que me deixa mais seguro em relação a formatar a peça é olhar para outras peças e ver outras peças e outras possibilidades. Alguém perguntou qual é a série, chama-se Fleabag, eu gosto muito da série, e eu acho que consegui encontrar o texto da peça de teatro online, mas acho que é um livrinho pequenino e acho que já vi na Bertrand. Estou à espera de uma segunda-feira, porque a Bertrand é mais barata às segundas, não sei se sabem. Sabemos. É 20%. Então estou à espera da segunda-feira para encomendar o livro. Mas já li o livro todo, eu só quero ter mesmo aqui ao pé de mim. E é interessante esta peça do Fleabag, porque a Phoebe Waller-Bridge fala do processo também, descreve bastante o processo. E depois queria recomendar um livro que eu estou a ler agora, estou completamente doida com o livro. Não sei se conheces, Graça, que é um dramaturgo que se chama Simon Stephenson, eu acho. E ele escreveu um livro onde fala bastante sobre o processo criativo,
e como é que é trabalhar com um encenador, como é que é trabalhar com uma companhia assim, uma companhia assado, e acho que me está a abrir assim muita cabeça em relação ao o que é teatro e como é que as coisas funcionam ou não. Estou a gostar bastante de ler esse livro. E uma das coisas que ele diz, alguém lhe perguntou o que é preciso para ter sucesso no teatro, e ele disse que é mudar-se para a Inglaterra. Acho que é o maior mercado, assim, não sei. Não tinha essa ideia, mas estou a gostar bastante de ler esta espécie de diário que ele escreveu e espero eventualmente ter a possibilidade de ir a Londres ver uma peça dele ou que eventualmente seja encenada em Portugal. Quem sabe? Desculpa, é que eu só vi agora aqui o chat. De facto, a Cláudia tinha feito a pergunta de qual era a série e antes a companhia Roda Moinho tinha dito Peter Handke, que é a referência que a Graça estava a dizer, certo? Pronto, olha, obrigada. É isso mesmo. Eu só estava a ver agora. Exato, obrigada, Sofia. Boa. Entretanto, pergunto se alguém tem alguma questão. Portanto, como vocês sabem, está disponível nas nossas publicações no site e nas nossas redes as indicações que precisam para ter acesso ao regulamento deste prémio, do concurso. E pergunto se alguém tem alguma questão para colocar. Vou passar aqui muito rapidamente nas questões que vocês já nos puseram previamente quando se inscreveram e responder sucintamente. A inscrição é feita através do e-mail producão@cepatorta.org, para o qual devem enviar o vosso texto. O texto deve ser enviado em PDF, com a indicação clara na primeira página do título e do pseudónimo, título da obra e pseudónimo. As páginas devem ser numeradas, obviamente numa letra legível, não é? Para que possamos perceber exatamente o que é que lá está escrito. A nível de datas de concurso, a deadline é até ao final de março, 31 de março, até ao final do dia, hora portuguesa, e são elegíveis todas as pessoas que se identifiquem com o género feminino e que escrevam em português. Não é necessário terem nacionalidade portuguesa. Aliás, já tivemos muitas candidatas de outros países de língua portuguesa. Não é necessário terem também a nacionalidade de algum país que tenha língua oficial portuguesa. O que é necessário é que escrevam em português, ok? Portanto, se tiverem outra nacionalidade, se dominarem a língua portuguesa, que se sintam à vontade para escrever e para enviar, façam-no. Têm que ser maiores de idade. Outra coisa também muito importante, que houve aqui algumas pessoas a questionar, tem a ver com a estrutura. Aqui a Graça deu a sua chega. É importante que vocês também criem a vossa história, porque depois a vossa história, com força e com as tais personagens fortes e bem trabalhadas, porque, sendo selecionadas, têm acesso aos 3 meses de processo de mentoria e terão a oportunidade para ir a detalhes de estrutura que não tenham tanto conhecimento, e isso não será, ou não pretende ser, uma coisa de exclusão. Portanto, se não dominam as características da escrita estrutural, se a vossa ideia for boa e está bem construída, enviem, porque é validado na mesma, ok? Em relação à estética, ao tipo de personagens, ao número máximo ou mínimo de personagens, não há qualquer condicionamento. Portanto, vocês é que escolhem se querem um monólogo, se querem um coro, o que é que querem, quantas personagens é que querem colocar em palco. Não existe temática específica, a temática é escolhida por vocês. Não há limite de páginas, nem mínimo nem máximo, sabendo que, obviamente, se é um texto para ser levado a cena, tem que ter algumas características e tem que ter uma duração para a experiência de quem vai ler e de quem vai representar, mas não há esse limite não imposto por nós. Em relação a direitos, houve aqui alguém que também perguntou a nível de direitos. Muito rapidamente, o nosso objetivo, quando é selecionada aqui a autora vencedora, é editar em livro a primeira edição do livro. Portanto, a nível de direitos, nós temos o direito que a autora nos concede para podermos publicá-lo, ok? E para o lermos em público, mas a pessoa que é dona dos direitos autorais é sempre a autora. Portanto, a Sofia Perpétua é a autora, continua a ser a autora dela, do texto dela,
a Sofia autorizou-nos a nós, Cepa Torta, a editar as suas palavras em livro, que é aliás a propósito também do prémio, autorizou-nos e nós fizemos uma primeira edição, ok? Portanto, a autora continua a ser sempre ela, pedimos autorização para ler publicamente, a Sofia autorizou e, portanto, daqui para a frente nós não tomamos a obra como nossa, a obra é da Sofia, naturalmente. Deixem-me ver se me esqueci de mais alguma coisa que me tenham perguntado aqui. O tema não. Acho que eu falo um bocadinho sobre o processo criativo, talvez inspire as pessoas. Sim, eu acho que nesta fase as perguntas que me chegam através de e-mail são naturalmente que imagino que estando sozinhas em casa a escrever e a desbravar todas estas ideias que ocorrem no processo criativo, haja uma solidão muito grande e haja muitas dúvidas, e também foi essa uma das coisas que nos motivou a fazer esta sessão, que é completamente desprovida de grandes intenções, senão realmente partilhar e desmistificar e incentivar a que escrevam. Portanto, agradeço-te muito que faças isso, sim. Obrigada. Isso a solidão, ter aqui os meus livros preferidos à volta, estou bem acompanhada. Isso não existe. Com a lista de referências estás com Mas assim, eu não sou só inspirada por dramaturgas, também gosto muito de romancistas, sou maluca pela Catherine Mansfield, para Clarice Lispector, claro, muitas jornalistas, a Martha Gellhorn, a Eliane Brum, então assim estou muito bem acompanhada. Depois tenho aqui amigas em Lisboa também que eu adoro muito, como a Raquel Nobre Guerra, a Cláudia R. Sampaio, a Catarina Santiago, e são tudo mulheres que eu tenho à minha volta e alguns homens que não me deixam sentir sozinha quando estou a criar. Mas assim, cada coisa que eu faço tem um processo diferente, claro. E eu gosto muito de ler sobre o processo, porque às vezes também dá para percebermos o que é que estamos a fazer, porque é que não estamos a fazer. O que eu percebi que é comum em tudo o que eu escrevo é, normalmente, o que acontece, eu tenho uma ideia, e como estava a dizer a Graça há pouco, termos um caderninho de notas, um bloquinho onde vamos escrevendo as coisas. Eu tenho uma ideia, escrevo assim, qualquer coisa, às vezes é só uma palavra, e pode surgir de qualquer forma, pode ser uma coisa que eu vi na rua, uma coisa que vi numa série, alguém que fez um comentário, alguém que estava a falar ao meu lado e eu gostei da conversa. E depois, às vezes, começo a ter uma ideia para uma coisa que pode ser uma história. Muitas vezes não sei bem que tipo de história será, se dá para um conto, se é outra coisa. Acho que estou a ficar melhor nisso e acho que estou a conseguir identificar o que eu acho que tem uma história que pode eventualmente ser uma boa peça de teatro. E escrevo essa ideia no caderninho e durante meses vou tendo mais ideias e vou construindo em cima daquela ideia e arranjo logo um caderninho só para pôr ideias que eu tenho em relação a isso, essa ideia inicial. E quando eu sinto que já tenho bastante material, começo a pensar numa estrutura, se é que a estrutura às vezes não vem logo com a ideia. E depois escrevo. Eu escrevo muito rápido, eu demoro muito tempo a pensar. Eu penso bastante antes de começar a escrever. A parte de escrever é bem rápida. E depois de escrever, deixo o texto, abandono o texto durante algum tempo, algumas semanas, depois regresso ao texto e depois é reescrever, porque escrever é reescrever e reescrever à exaustão. A primeira versão de um texto, como muita gente diz, não presta para nada, é uma merda. Há muitos autores que não deixam sequer alguém ver uma primeira versão de um texto. Então, se não ficarem muito entusiasmadas com a primeira versão do vosso texto, não se preocupem que estão bem acompanhadas. A primeira versão é sempre má para toda a gente, costuma ser sempre má para toda a gente. Há a ilusão do autor como gênio, isso não existe. A primeira versão, eu desconfio muito de uma pessoa que a primeira versão seja logo boa, porque é muito estranho. E pronto, é isso. Agora o que eu posso dizer, a semana passada um amigo disse-me que tinha um espaço num teatro e perguntou-me se eu tinha alguma ideia para uma peça. E ele disse, e por acaso às vezes eu gosto de limites, quando me dizem, olha, são dois atores assim, tens alguma ideia? Eu disse, olha, não tenho ideia nenhuma, não faço ideia, não sei. E ele, mas pensa lá, e temos tempo, pensa lá se tens alguma ideia. E entretanto, passado umas 2 horas, comecei assim a ter umas ideias, um caderninho, até tenho aqui o caderninho, eu penso nestes caderninhos pequeninos. Peguei num caderninho e escrevi logo, tipo a lápis, comecei a ter ideias, escrevi logo 6 páginas.
E depois mandei uma mensagem e disse, olha, acho que tenho aqui uma ideia, mas tenho que ver se isto cresce, porque pode chegar a um ponto que não dá mais nada. E então estou agora na fase de ver se esta ideia cresce. Cada vez que tenho uma ideia, escrevo no caderno, ou se não tenho o caderno por perto, escrevo numa nota do telemóvel. Depois, quando chego a casa, passo para este caderninho. O que vai acontecer a seguir é, provavelmente daqui a um mês ou daqui a 2 meses, vou-me sentar, vou pegar neste caderninho, vou escrever tudo num documento no computador. Vou passar tudo, depois vou imprimir tudo, vou ler aquilo, vou ver se me surgem mais ideias e aí é que eu vou começar a escrever o texto e a formatá-lo de forma a construir uma peça de teatro. Eu acho que é isto que vai acontecer porque é mais ou menos assim o meu processo. Não sei o que achas sobre isto, Graça. Eu gostava de te ouvir. Não, eu também tenho coisas que anoto em vários papéis e até em guardanapos. Também, neste momento, não estou a construir nada dessa natureza, estou noutras frentes, mas sim, mas consigo perfeitamente identificar aquilo que estás a dizer como um processo de escrita. Claro que todos nós somos diferentes, não é? Mas uma das coisas que eu, por exemplo, não faço nunca é falar da minha ideia muito com alguém. Isso eu não falo. E não é por superstição, é porque ao estar a falar dela, se calhar estou a esgotar de alguma maneira a própria criação em papel e depois de repente parece que se vai. Mas não sentes que às vezes falar com alguém que se calhar até estás a pensar alto, a tua ideia alta e surgem outras coisas? Não, se calhar nesse aspecto sou muito reservada sobre isso. Só começo a falar francamente das coisas quando aquilo já está na parte toda já do esboço, por assim dizer. E também para mim é muito importante pensar na estrutura e começar a pôr. Eu preciso de uma estrutura, eu preciso de saber para onde é que vou. Não vou construindo à medida que vou. Mas lá está, há imensas pessoas que é o contrário. E até há pessoas que gostam imenso de partilhar com os outros partes da peça, ler em voz alta, e isso existe imenso, não é? Até noutros países existe muito isso. Partilhar em ateliês com outros, a escrita, e ler em voz alta, e ver como é que sou e como é que não sou, e ouvir o que é que os outros têm para dizer. Eu não sei se isso funcionaria para mim. Não sei. Gosto muito de estar no universo interior e depois então. E em breve vais dar alguma aula de escrita para teatro? Não, em breve não estou a pensar nisso. Irei dar de dramaturgia, mas isso é outra história. Ok. Boa. Nós vamos querer saber quando é que é, obviamente, Claro. Graça, e onde e quando. Pronto, olha, eu gostava primeiro agradecer a vossa presença e deixar aqui um bocadinho mais de tempo para ter a certeza que ninguém desliga com dúvidas sobre a estrutura e sobre o regulamento. Se alguém tiver dúvidas, que as coloque. Se elas não surgirem agora, não faz mal, têm o nosso e-mail, coloquem as vossas questões e aproveitem para escrever até ao final do mês de março. Têm tempo para maturar, para levar aqui alguns conselhos da Graça e da Sofia, que já passaram pelo processo, cada uma à sua maneira, e que passam com frequência, porque escrevem regularmente. Se ninguém tem nenhuma questão, e eu acho que ninguém se está a manifestar, não quero estar a ver mal, despedimos-nos aqui, vamos deixar a versão que tivemos a gravar disponível para que possam revisitá-la e partilharem com mais alguém. E pronto, ficamos ansiosas e ansiosos também de receber as vossas propostas e desejamos toda a sorte e continuem a escrever. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada a todas. Obrigada. Obrigada. Foi muito bom. Obrigada a nós. Obrigada. Obrigada. Ok.